dificuldades, Ele é bom? Aleluia. Sabe que todos os problemas chegam na nossa vida, mas eles passam. Mas o nosso Deus permanece, o mesmo Deus. Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Estamos muito gratos a Deus pelo tempo que nós tivemos, né? Umas férias abençoadas, muito bom. Um tempo de relaxamento, de descanso. Tem pessoas que pensam que pastor é um ser do além. Não, nós somos todos iguais de carne e osso como vocês. E se brincar, nós precisamos ainda mais de um tempo assim, porque trabalhamos muito com a mente, com questões psicológicas e assim por diante. Mas graças a Deus, graças a vocês também tivemos um tempo maravilhoso com a família, tanto em Aracaju como em Salvador. Deus nos abençoou bastante e estamos de volta. Amém? Aleluia. Aleluia. A propósito, você trouxe sua Bíblia hoje, sua Bíblia digital, sua Bíblia escrita. Aleluia. Segure sua Bíblia com carinho e diga assim: eu amo minha Bíblia. Diga assim: a Bíblia é Deus falando comigo. Diga assim: eu sou o que ela diz que eu sou. Diga assim: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga assim: eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga assim: a minha vida, a minha família pertencem ao Senhor. Diga assim: nesta noite, o meu coração será ministrado pela palavra da fé e pela unção de Deus. Diga assim: eu creio que a minha vida nunca mais será a mesma. Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. E Ele é nosso Pai. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Enquanto você abre sua Bíblia, eu gostaria ainda de orar, né? Querido Pai Celestial, quero te dar graças por esse tempo, Pai, onde nossos corações têm se inclinado para o Senhor, onde a nossa vida tem se prostrado diante do Senhor para te reconhecer, para te adorar, para te honrar, Pai. E nós profetizamos uma noite onde o Teu Espírito tem toda a liberdade em nossas vidas. O Senhor pode falar conosco, mesmo aquilo que a gente não gostaria de ouvir, nós queremos que o Senhor fale conosco. Queremos que o Senhor ministre aos nossos corações. Nos abrimos para Ti, Pai, para o operar do Teu Espírito, para o Teu agir em nossas vidas. Te damos graças por o Senhor nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti mesmo. Te damos graças, Pai. Obrigado. Olhos espirituais iluminados nessa noite. Qualquer escama, qualquer cegueira, qualquer falta de entendimento caindo por terra e o nome de Jesus sendo engrandecido em nossas vidas. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você já abriu sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 16, e a partir do versículo 13. Antes de começarmos a ler aqui, você pode declarar comigo: Deus e a sua palavra são um só. Declare isso comigo que vai me ajudar muito hoje à noite. Diga assim: Deus e a sua palavra são um só. Amém. Aleluia. Então, Mateus capítulo 16, e a partir do versículo 13, ele diz assim: essa é uma palavra que tem mexido muito no meu coração nessas últimas semanas. E eu creio que Deus quer falar conosco a respeito desse texto. Ele diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. Essa é uma passagem maravilhosa. Nós nem chegamos ao final, porque até o versículo 17 é onde nós queremos compartilhar com vocês. Mas antes de entrarmos mesmo no texto,
Eu queria estabelecer um fundamento com vocês. Quando Deus nos pergunta algo, não é porque Deus não sabe a resposta. Vocês estão aqui? Vocês lembram lá de Gênesis 3, versículo 9? Depois que o homem pecou, imediatamente ao pecado do homem, o maior pecado da humanidade, que trouxe a maior tragédia para toda a humanidade. Depois que o homem pecou, vocês lembram que Deus foi ao Éden e Deus perguntou para o homem, Adão, onde estás? Você lembra dessa pergunta? Está lá em Gênesis 3, versículo 9. Deus perguntando para o homem, Adão, onde estás? E nós somos inteligentes o suficiente para saber que Deus, ele sabia onde o homem estava. Agora, era possível que o homem não soubesse onde ele estava. E quando Deus pergunta algo assim, não é porque Deus está em dúvida, porque o nosso Deus, ele é o Deus onisciente. É o Deus que tem toda a ciência, que conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Amém, amados? Nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe tudo, ele tem todo o poder e ele está em todo lugar. Ele é ilimitado, mas nós não. Muitas vezes nós não estamos bem sintonizados. Muitas vezes nós não estamos pegando bem aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas. A propósito, hoje à noite, eu queria compartilhar com vocês sobre pegando a visão. Diga assim comigo, pegando a visão. Você podia até perguntar, mas que visão? A visão de Deus para as nossas vidas. Aliás, só existe uma visão útil, proveitosa, né, bendita para as nossas vidas, que é a visão de Deus. E todos nós precisamos da visão dos céus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus perguntando para seus discípulos, quem as pessoas, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo aí que você é Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus voltou-se para ele e disse assim, e vocês? Vocês que são meus discípulos, vocês que têm aprendido comigo, vocês que têm ouvido a minha palavra, quem vocês dizem que eu sou? Perceba que Jesus não perguntou para uma pessoa, ele perguntou para todos os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? No meio dos discípulos, um deles levantou a mãozinha e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta de Pedro, Jesus disse assim, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém, queridos? Perceba que esse texto, ele faz uma distinção sobre o que as pessoas estavam dizendo de Jesus, o que elas pensavam a respeito de Jesus, o que os discípulos pensavam de Jesus, e alguns deles não tinham uma resposta para dar, e o que Pedro pensou e respondeu a respeito de Jesus. Deixa eu dizer algo para vocês. O que as pessoas diziam de Jesus estava errado. Quando elas diziam que Jesus era Elias, João Batista, um dos profetas, elas viam semelhanças, elas viam coisas parecidas, mas Jesus não era o que elas pensavam. Quando os discípulos ficaram calados e não souberam responder, eles não receberam de Jesus um elogio por não saberem dar uma resposta. Mas quando Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus se alegrou com essa resposta. Jesus deu os parabéns para Pedro com essa resposta. E Jesus disse assim, olha, bem-aventurado és tu. Você é uma pessoa feliz por saber dar essa resposta. E que bom que você deu essa resposta, porque não foi nem a carne, nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém, amados? Perceba que haviam vários discípulos, eram cerca de 12 discípulos, pelo menos os mais próximos, mas um deles deu a resposta correta. Um deles respondeu ou correspondeu à pergunta de Jesus.
Eu quero começar a mensagem hoje à noite dizendo para você, Deus, Ele faz perguntas para nós. E Ele tem expectativa que a gente dê a resposta correta. A resposta que Ele espera que a gente venha dar. Isso não somente numa pergunta individual, mas para tudo que diz respeito à nossa vida. A nossa resposta àquilo que Deus pergunta, eu poderia dizer para você, basicamente é a nossa vida correspondendo às expectativas de Deus. Aquilo que nós respondemos para Deus, aquilo que nós correspondemos às expectativas dos céus, diz respeito à nossa vida para com Deus. Diz respeito àquilo que nós temos pegado de Deus. Aquilo que tem chegado como revelação em nossos corações. Perceba que Jesus deu um elogio para Pedro, e eu quero adiantar nessa noite. Deus quer dar um elogio para cada um de nós. Ele disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi nem a carne, nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu perguntaria para vocês, e se o que Pedro respondeu tivesse sido carne e sangue que tivesse comunicado a ele? Será que ele teria recebido a mesma resposta de Jesus? Quando Jesus fala assim, não foi carne nem sangue quem te revelou, ele está literalmente dizendo assim, não foram pessoas. Isso que você falou não foi fruto de um entendimento humano, natural, intelectual. Isso foi revelação de meu Pai que está nos céus. E o que eu quero dizer para vocês, existem revelações que vêm de pessoas, mas existem revelações que vêm de Deus. Se nós queremos receber um bem-aventurado de Jesus, se nós queremos receber um muito bem, servo bom e fiel de Jesus, nós precisamos separar aquilo que é do homem daquilo que é de Deus. Aquilo que nós estamos recebendo de pessoas, de influências humanas, de filosofias, de teorias, de religiosidade, de coisas de homens, daquilo que vem exclusivamente de Deus. Vocês estão aqui? Lá em Efésios 1, e o versículo 17, a palavra nos revela que Paulo, ele orava pelos efésios. E a igreja de Éfeso, para quem não lembra, era uma das igrejas mais poderosas e espirituais que já existiu no Novo Testamento. A igreja de Éfeso era reconhecida como uma igreja de amor e uma igreja de fé. Pensa comigo, uma igreja de amor e uma igreja de fé. Mesmo assim, Paulo orava por eles, para que Deus iluminasse os olhos do coração deles, para que eles recebessem no seu coração espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Paulo fazia essa oração constantemente pelos efésios, para que eles recebessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Sabe que nós também precisamos receber na nossa vida espírito de sabedoria e de revelação? Aleluia. E deixa eu distinguir para vocês, eu nem tinha colocado isso nos scripts hoje à noite. Quando recebemos espírito de revelação, nós somos ministrados pelo Espírito Santo no nosso coração. Nós deixamos, por assim dizer, Deus falar conosco no nosso homem interior. Nós conseguimos entender, compreender a vontade de Deus para a nossa vida no nosso coração. Isso é receber espírito de revelação. E receber espírito de sabedoria é você saber o que fazer com as revelações que Deus tem ministrado no seu coração. Estão comigo? Aleluia. Todos nós precisamos continuamente, eu diria assim, todo dia, estarmos dando ouvidos às revelações que Deus tem para nós. Nós nunca vamos receber espírito de revelação, nós nunca vamos receber revelações fresquinhas no nosso coração se nós não aprendermos a desfrutar daquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Tem pessoas que correm para tudo e para todos, fala com tudo e fala com todos, recebem influência de todos os lugares, mas não tem deixado
o Espírito Santo revelar no seu coração a vontade do Pai. Quem dera fosse simples assim. Mas Deus tem mesmo interesse em ministrar aos nossos corações espírito de revelação e de sabedoria. Diga assim comigo, espírito de revelação e de sabedoria. Agora, olhando para vocês, eu percebo que todos, ou a maioria, já são crentes, já são filhos de Deus, já nasceram de novo, já receberam não somente a divina semente da palavra de Deus, como a presença do Espírito Santo em sua vida. Amém? Eu diria assim, Deus já tem ministrado revelações no nosso coração. Deus já tem falado conosco. Deus já tem comunicado verdades espirituais ao nosso homem interior. Amém? Aleluia. E que Deus já tenha comunicado a sua palavra para nós, que Deus já tenha enviado a sua palavra para nós não estamos com dúvida disso. Que aquilo que Deus falou conosco, Ele sabia o que estava falando, Ele sabia o poder que havia na palavra que Ele nos deu, nós não temos dúvida disso. Agora, a pergunta de hoje à noite é, nós temos correspondido ao que Deus tem falado conosco? Aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, Ele tem ouvido de nós uma resposta à altura das expectativas que Ele tem por nós? Esta é uma pergunta que não quer calar hoje à noite. Porque as nossas respostas para Deus, amados, elas dizem respeito à nossa vida para com Deus. Dizem respeito a como nós temos pegado de Deus. Diz respeito a como nós temos percebido a vontade de Deus para as nossas vidas. Como nós temos valorizado, como nós temos dado atenção, como nós temos considerado aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nossas vidas. De repente, muitos discípulos estavam andando com Jesus. De repente, a multidão já tinha ouvido falar de Jesus. Eu digo para você, Deus não quer que você seja multidão, Deus não quer que você apenas esteja na igreja, mas Deus espera que você esteja recebendo revelação do alto na sua vida. E melhor, respondendo ao Senhor, respondendo às expectativas dos céus. Quando Ele pergunta algo para nós, de repente, nós confessamos agora há pouco, Deus e a sua palavra são um só. Então, aquela palavra que você ouviu da parte de Deus, que diz respeito a uma revelação de Deus para a sua vida, o que nós temos feito com ela? Que valor nós temos dado à palavra de Deus na nossa vida? Que respostas nós temos dado para os céus na nossa vida? Nós temos deixado a palavra de Deus quieta, calada, muda, ou nós temos respondido ao Senhor de acordo com o que Ele tem falado conosco? Quando Deus fala conosco que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Se Ele perguntasse assim para mim e para você, eu sou o seu pastor, eu tenho te suprido em todas as coisas, o que você responderia? Senhor, não sei, o dia a dia, a semana, os problemas, o vizinho, o patrão, faltou isso, faltou aquilo. O que nós temos respondido para Deus? Nós temos respondido para Deus fruto de uma revelação que chegou para nós? Ou nós temos respondido para Deus de acordo com aquilo que nós estamos vendo, sentindo, pegando? Nós temos respondido para Deus debaixo de uma influência espiritual? Ou nós temos respondido para Deus debaixo de um sentimento meramente natural? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Eu digo para vocês, Deus tem expectativas naquilo que Ele ministrou para nós. Lá em Isaías 55, e o versículo 11, Deus fala assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada e vai prosperar. Amém, queridos?
Perceba que Deus é aquele que nos envia a sua palavra. Há uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de prosperidade, uma palavra relacionada à unção. É Deus quem envia. Mas somos nós quem devolvemos essa palavra para Deus. Somos nós quem valorizamos essa palavra a ponto de sermos capazes de dar respostas para Deus. Vocês estão aqui hoje? Dando respostas, não de acordo com o que dá na telha, mas dando respostas para Deus de acordo com as expectativas dos céus. Às vezes nós queremos situações mudadas, ou sendo mudadas na nossa família. Às vezes nós queremos situações sendo mudadas na empresa, mudadas no nosso salário, mudadas na nossa vida, dando respostas naturais. Falando somente o que a carne quer falar. Falando somente o que o natural quer falar. Eu digo para vocês, nós somos um povo da fé. Amém. Aleluia. O povo da fé não se move meramente no natural, mas se move na palavra revelada de Deus. Se Deus falou, você é da fé, você pega o que Deus falou e você se move na palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, ela tem o poder de contrariar a lógica. Desde que o mundo é mundo, qualquer homem, qualquer mulher de Deus que você encontre nessa terra, que você tenha lido na sua Bíblia, que prosperou, que venceu, antes eles encontraram adversidades que no natural tu dizia, não tem jeito, não vai funcionar, não tem como funcionar isso. E foram para essas situações que Deus enviou a sua palavra, para situações adversas. É muito importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela não é natural. Como recentemente eu coloquei na internet, a Bíblia não é um livro comum. Somente uma pessoa muito desavisada, muito ignorante, muito fraca na fé, iria considerar a Bíblia um livro comum, um livro qualquer, tipo um jornal, tipo uma revista, que tem um valor semelhante a uma informação qualquer. Não, amados. A Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro de riquezas. Atentar para o que a palavra nos ensina é atentar para as riquezas dos céus. É atentar para o que Deus quer fazer na nossa vida. Existem muitos irmãos entrando semana e saindo semana. Entrando semana e saindo semana. Dia após dia, vivendo a mesma vidinha. Eu digo para você, é falta de revelação na palavra de Deus. Porque quando revelação chega e nós damos respostas para Deus, a nossa vida é transformada. Qualquer homem que você leia na Bíblia, que teve sucesso, primeiramente, ele deixou a palavra ministrar o seu coração. Qualquer filho de Deus que deixe Deus falar no seu coração e que traga respostas para Deus, de acordo com o que Deus falou, tem a sua vida transformada. Nós já aprendemos que não é a placa da igreja, já aprendemos que não é a visão do pastor Albério, já aprendemos que não é pensamento de homens, nem doutrinas de homens, nem religiosidade que muda a nossa vida, mas é aquilo que Deus fala conosco. Nesses dias, nós estamos crendo no sobrenatural de Deus. Mas é claro que não vai existir sobrenatural para quem vive apenas no natural. Lá de 1 Coríntios 2, e o versículo 14 e 15, ele diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele considera essas coisas loucura. E diz assim, esse homem não pode entendê-las, porque as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. Depois no versículo 15 ele diz assim, mas o homem espiritual, ele julga bem todas as coisas. Ele discerne bem todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Entenda uma coisa, a palavra nos fala sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o homem que não nasceu de novo, que não é filho de Deus, que não é crente ainda, que ainda não tem o privilégio que a maioria de nós temos de um dia ter entregue nossa vida ao Senhor,
de termos nos convertidos, nascido de novo, nos tornado novas criaturas. Mas o destaque que eu quero dar para vocês não é simplesmente separar o homem natural, o homem que não nasceu de novo, do homem espiritual, que é o homem que nasceu de novo. Mas dizer para vocês que o homem natural, ele não aceita as coisas espirituais, ele não entende. Mas ele está falando do homem natural, o homem que não é crente ainda. É normal para o pecador viver pecando, viver no pecado, viver sem entender Deus e sem considerar Deus, viver sem ter revelações de Deus, viver sem desfrutar da vida de Deus. É normal para eles, mas para nós que somos filhos de Deus, não é normal. Na verdade, seria um absurdo nós sermos filhos legítimos de Deus e vivermos de uma forma meramente natural. Vocês estão aqui? Ele diz que o homem espiritual, ele compreende, ele julga bem todas as coisas. Oh, amados, como nesses dias nós estamos precisando desenvolver a nossa natureza espiritual e sermos vistos pelos céus e pela terra como homens e mulheres do Espírito. Homens e mulheres do Espírito. Homens e mulheres que discernem as coisas espirituais, que sabem discernir quando Deus está falando, de quando Deus não está falando, de quando Deus está operando, de quando Deus não está operando, de que aquilo é a vontade de Deus, do que quando aquilo não é a vontade de Deus, de quando um vizinho está falando e você diz, isso não é de Deus, não é para a minha vida, mas quando alguém está falando e você percebe que é de Deus, você diz, é para a minha vida. Há distinção mesmo entre o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus, mas vem com uma graça, com uma unção, com um poder. E aquilo que é de Deus merece ser bem acolhido em nossas vidas. Aquilo que é de Deus revela excelência em nós, revela bom gosto em nós. Aquilo que é de Deus nos direciona para uma novidade de vida. Tudo parado, tudo quebrado, tudo do mesmo jeito, nada funcionando, nada dando certo, nada acontecendo. Amados, alguma coisa tem que acender em nós. Porque se Deus está envolvido, as coisas vão funcionar. Pode até estar acontecendo problemas, mas Deus é aquele que, no meio dos problemas, Ele nos dá livramento. Deus é a nossa resposta. Deus é o nosso socorro bem presente. Deus é aquele que, mesmo quando nós entramos na fornalha 7 vezes mais acesa, Ele está conosco. Quando você não é livre da fornalha, você é livre estando na fornalha. Tanto faz para nós sermos livres de um problema ou sermos livres passando por um problema. Deus não muda se os problemas mudam. Ele é o mesmo Deus. Vocês estão comigo? Aleluia. Glória a Deus. Precisamos aprender nesses dias a correspondermos não somente aquilo que os nossos líderes esperam de nós. Os pastores têm boas expectativas de cada uma das suas ovelhas. Queremos o melhor para nossas ovelhas, queremos o melhor alimento, a melhor unção, o melhor louvor, o melhor culto, a melhor comunhão. Queremos o melhor de Deus. Agora, imagine Deus. Aleluia. Deus é tão sábio e tão bondoso, que além de ter nos amado para nos salvar, enviando Jesus, Ele não ficou satisfeito com isso. Ele nos deu da sua palavra e do seu Espírito para habitar em nós. Em outras palavras, Ele sabia que mesmo salvos, a gente iria precisar de ajuda. O salmista Davi dizia assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele estava na antiga aliança, e ele respondeu, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eu digo para você, quando passamos por situações adversas,
onde olhamos para a direita e para a esquerda e não vemos resposta, não pense que o seu socorro vem lá das montanhas. O seu socorro vem do Espírito Santo que habita em você. Nós precisamos, nesses dias, nos antecipar aos problemas. Você não precisa esperar que um problema chegue, uma tempestade chegue, que um dia mal chegue, para você se afundar, ficar triste depois de buscar a Deus. Não, se antecipe aos problemas. Recebendo revelação no seu coração e dando respostas para Deus, isso é uma boa maneira de nós nos anteciparmos aos problemas. Lá em Efésios 6:10, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor, ou seja, se fortaleça na palavra de Deus. E também se fortaleça no poder de Deus. Amém, amados? Deixe os problemas um dia, quando eles vierem bater na sua porta, encontrar você resistente. Encontrar você vacinado com o poder de Deus. Vacinado com a revelação de Deus no seu coração. Amém, queridos? Deixe os problemas, as tempestades, o dia mau, seja lá o nome que for. No dia que eles baterem a sua porta, eles encontrarem uma resposta de Deus dentro de você. Amém, amados? Aleluia. Eu me lembrei quando Deus enviou aqueles 12 espias para irem espiar a terra prometida. Eles foram e trouxeram relatórios diferentes. 10 deles começaram a falar tudo negativo. Mas você lembra que 2 deles, você lembra o nome deles? Josué e Calebe. Os outros 10 eram príncipes sobre Israel. Mal comparado, eu diria assim, os 12 eram como se fossem 12 pastores, 12 líderes. 2 deles vieram com um relatório positivo. 10 deles vieram com um relatório negativo. Esses 2, todo crente no Jardim da Infância sabe o nome dele. No departamento infantil. Até os bebês de colo sabem o nome. Josué e Calebe. Mas os outros 10, ninguém sabe o nome deles. Vocês estão aqui? Eu ia até explicar isso, mas vocês já pegaram a revelação. Mas entrando no mérito da fé de Josué e Calebe, a palavra nos diz que quando eles estavam dando o relatório negativo, simplesmente falando o que estava acontecendo, Calebe se levantou, lá em Números 13, versículo 30, e diz assim: eia! Subamos, porque certamente prevaleceremos contra esse povo. Agora, amados, se levantando no meio de uma multidão que já estava inflamada, que já estava entristecida, que já estava murmurando e aceitando os relatórios negativos. Eles começaram a gritar: eia! Eu fui pesquisar na minha Bíblia, o que significa eia? Não tem significado. Foi apenas um grito. Amém, amados? Sabe que às vezes na nossa casa nós precisamos dar um grito: eia! Porque está o diabo pintando e bordando, problema daqui, problema dali, dinheiro faltando, doença chegando, problema na família, problema no casamento, e você, Deus, ó céus, ó terra, ó mar, ó vida. Não, amados, você está no time de Jesus. No time de Jesus, muitas vezes você vai ter que dar um grito de fé. Muitas vezes você vai ter que dar uma resposta de fé. Ninguém está crendo, ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Mas porque você está ligado com Deus, você grita. E seu grito pode ser uma revolta santa. A Bíblia diz assim: irai-vos e não. Mas não diz que você não pode se irar. Tem muita gente boa na igreja que está se irando contra a coisa errada. Contra as pessoas, contra o governo, contra isso, contra aquilo, esquecendo de se irar contra a coisa certa. Nós devemos aprender a canalizar a nossa ira
Esse poder de ira foi Deus quem nos deu. Não para a gente fazer besteira, não para a gente criticar os irmãos, não para a gente falar mal das autoridades, mas para a gente se levantar contra as hostes do diabo. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta não é contra nossos irmãos. A nossa luta não é contra nossos parentes. A nossa luta não é contra as pessoas. Se você é de Deus, a sua luta é espiritual. Você precisa aprender a tirar os olhos do natural e colocar os seus olhos no sobrenatural. A nossa luta é espiritual. E batalhas espirituais a gente não vence usando armas naturais. Conversinhas, fofoquinhas, disse-me-disse, rede social. Não é assim que o crente vence batalhas espirituais. Aleluia. É usando as armas espirituais. É dando respostas para Deus. Quando Deus nos diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, isto é uma revelação do céu. E para nós darmos resposta para Deus, nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Como é que adoramos a Deus em espírito? Estando ligado no espírito. Você sabia que a sua adoração não diz respeito apenas a você cantar na igreja? Você louvar? Nem mesmo apenas a você orar? A sua adoração diz respeito a tudo que você faz no Espírito, pelo Espírito. Você pode estar trabalhando e o seu trabalho ser uma adoração a Deus. Quando estamos desconectados dos céus, desligados da vontade de Deus, mesmo estando cantando na igreja, podemos não estar adorando a Deus. Vocês estão aqui? Porque hoje, na nova aliança, a verdadeira adoração, ela é no Espírito. É a partir de um coração que está ligado com o Pai. É a partir de um relacionamento com o Pai. É a partir de um envolvimento com Deus. Certa vez, Jesus falou assim, lá em Marcos 7, versículos 7 e 8. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Vocês lembram disso? Ele estava usando uma palavra do profeta Isaías, trazendo menção que aquele povo falava muita coisa bonita de lábios, louvava bonito de lábios, cantava bonito na igreja de lábios, pregava bonito de lábios, sermão maravilhoso, ponto A, ponto B, ponto C, coisa mais linda do mundo, mas o coração distante de Deus. Isso não é adoração em espírito. Adoração em espírito, amados, é como se você tivesse com o seu Wi-Fi, o seu 3G, o seu 4G, e logo está chegando o 5G, 24 horas conectado. O povo religioso, eles fazem assim, eles vão para a igreja e na mente deles, eles já agradaram a Deus. Agora pode sair da igreja e fazer qualquer outra coisa. Nós não somos assim. Na verdade, onde quer que nós estejamos, nós somos a igreja do Senhor. Em casa, no trabalho, com a família, passeando, viajando para Paris. Você é templo do Espírito Santo. E você deve estar adorando o Pai em espírito e em verdade. Você sabia que Deus não é um Deus religioso? Você sabia que Deus não é um Deus chato? Sabia que Deus não é um Deus antipático? Sabia que Deus não é um Deus ruim? Não, amados. Nosso Deus, Ele é bom demais. E todas as revelações de Deus para a nossa vida é para nos ver andando nessa terra sendo bênçãos. Andando em paz, alegria, reinando em vida, prosperando em todas as coisas, vendo a mão dEle operar ao nosso favor. Eu digo para vocês, todos os dias nós devemos ver o agir de Deus na nossa vida. Adoramos o Pai em espírito e em verdade. Diga assim comigo, em espírito e em verdade. Em espírito, porque é a partir do novo nascimento, em comunhão com Deus. Mas em verdade, porque é com base na palavra de Deus. A nossa adoração nunca vai estar
verdadeira, com qualidade, se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus. Vocês estão aqui hoje? Aleluia. E sabe que uma das formas de você saber se um crente ele está firme em Deus de verdade, se ele está andando na palavra, não é simplesmente se ele vem em todos os cultos na igreja. Não é simplesmente olhando se na hora do louvor ele está parecendo a pessoa mais santa do mundo. Mas é você tomando um cafezinho com ele, é você compartilhando algumas coisas com ele, e você percebendo o que sai da boca dessa criatura. O que ela fala quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo, quando ela não está simplesmente pregando. O que você fala quando só Deus está te ouvindo, revela que tipo de crente você é. Sabia que vocês iam ficar empolgados com isso? Aleluia. Aleluia. Adoração em espírito e em verdade. Em espírito sempre ligados com o Espírito Santo. Em espírito sempre atentos àquilo que Deus está comunicando ao nosso coração. Em espírito sempre prontos para sermos guiados por Deus. Mas em verdade, tendo a nossa vida, nosso caráter, nossa integridade, nosso procedimento, nosso testemunho, sempre fundamentados na palavra. É muito bom você dizer, eu sou de uma boa igreja, eu sou de uma igreja da fé, eu tenho um bom pastor, mas é muito melhor você poder dizer, a minha vida está alicerçada na palavra de Deus. Eu tenho percebido pessoas falando da palavra de Deus como quem fala de qualquer coisa. Quase que um deboche, uma coisa pequena, uma coisa comum. Eu digo para você, quando a palavra de Deus é apenas um livro comum na sua vida, isso significa que a sua vida está sendo muito comum para Deus. Ou seja, de qualquer jeito, sem prioridades, sem valores, sem entrega, sem consagração, sem a honra que Sandrinha acabou de falar, sem frutos. Eu tenho percebido pessoas falando da palavra, assim, com tanta fraqueza, com tanto desprezo, com tanta vulnerabilidade. Pessoas que acreditam em várias coisas que a mídia diz, mas quando vai para a palavra, é aquele esmorecimento, não tem aquela firmeza, aquela pegada. Aí, às vezes, essas mesmas pessoas, quando o dia mal chega, quando o problema chega, quando a tempestade chega, elas querem uma resposta de Deus. Quer que Deus faça uma mágica gospel e resolva tudo para elas. Amados, já falei isso aqui várias vezes, vou repetir mais uma. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele poderia fazer todas as coisas por nós. Como um pai que cria um filho de forma mimada, super protetor, fazendo tudo pelo filho até ele ter 50 anos de idade. Tem pais que fazem isso hoje. Super protetores. O que é muito errado. Deus não faz isso conosco. Deus nos criou para nós alcançarmos a maturidade em Cristo. A estatura de varão perfeito. Sermos homens e mulheres maduros. Sairmos da fase de bebês, de crianças, do leitinho, e entrarmos na fase onde nós é quem vamos cuidar de outros. Lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz assim, pelo tempo decorrido, parafraseando, pelo tempo que a gente tem de crente, já era para a gente estar muito além, muito mais na frente.
Em vez de estar com tipo pedindo esmola para Deus, sermos canais de bênção de Deus nessa terra. Sermos abençoadores. Temos palavra viva para compartilhar. Fazermos ligações para o nosso irmão, inspirados pelo Espírito Santo. Eu digo para vocês, tem irmãos na igreja que passaram 2020 inteiro, esperando, alguém liga para mim, senão eu vou morrer. E Deus querendo transformar você em um canal de bênção para alguém. Vocês estão aqui, amados. Deus querendo mexer conosco, mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão. Eu digo para você, irmão, só existe uma visão que vai fazer bem para o seu coração. E esta visão é a visão de Deus. Se nós não mudarmos, não pense que Deus vai mudar para nos agradar. Malaquias 3 e o versículo 6, Deus diz assim: eu, Senhor, não mudo. Agora pensa comigo, faz um exercíciozinho comigo hoje à noite. Se Deus não muda, e alguma coisa precisa mudar na nossa vida, quem é que tem que mudar? Nós. E eu digo para você, o melhor dia para mudar não é na segunda-feira, o melhor dia é hoje. Porque senão nós dizemos, segunda-feira eu começo uma dieta, para o ano eu começo uma dieta, para a semana eu começo uma dieta. Nunca muda. Sempre procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para mais à frente. Não, mas o melhor dia para mudar é hoje. Houve um dia que você estava em um lugar, não sei onde, e alguém fez um apelo. Quem quer receber Jesus? Naquele dia, você abriu seu coração e recebeu Jesus. Sua vida foi mudada, amém? Mas ali foi só o início. Ali foi só o entrar no reino. Depois daquele primeiro passo, todos os dias, começando hoje, nós precisamos mudar para Deus. Sermos moldados por Deus. Entendermos que nós somos vasos, barro, nas mãos do oleiro. Que a nossa vida não tem que ser do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Recentemente eu vi Kátia ministrando aqui, e ela trazendo a importância de nós termos uma vida de rendição para Deus, uma vida de consagração para Deus. Eu sei que alguém que não a conhece poderia pensar que ela estava sendo uma super espiritual, mas eu digo para você, amados, este é um tempo de consagração ao Senhor. Este é um tempo de dedicação ao Senhor. Não é para você se aparecer, não é para você mostrar que você é melhor do que ninguém, mas é para você agradar o coração do Pai. Um tempo de rendição, um tempo de só fazer algo se Deus estiver aprovando. Um tempo de relacionamento com o Pai, de sermos influências divinas nessa terra. Sermos resposta de Deus nessa terra. Sermos boca de Deus nessa terra. Às vezes, nós vamos precisar de ajuda. Vamos precisar um dos outros. E nesse sentido, ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando amadurecemos, quando chegamos na idade adulta, nós vamos ser boca de Deus para mais alguém. Vamos ser resposta de Deus para mais alguém. Vamos ser uma influência dos céus aqui nessa terra. Nós temos familiares, temos parentes, temos pessoas na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, por onde quer que nós estejamos, nós temos pessoas com expectativa no Deus que a gente tem. Talvez um parente seu, um amigo seu, não fique tão empolgado com a sua igreja, mas ele precisa ficar empolgado com a sua vida. Ele precisa saber que você é diferente, que você não é multidão, você não é povão, você não é apenas alguém que vai para a igreja, mas você é alguém que quando Deus pergunta algo, você tem uma resposta certa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, você acertou.
Se Deus perguntasse para nós hoje à noite sobre a nossa vida de frutificação, de andar no fruto do Espírito, de andar em fé, de andar na unção, de andar evangelizando, que resposta nós daríamos para Deus? A gente ficaria assim, não, Senhor, nem fale comigo. A gente ficaria envergonhado. A gente daria uma resposta errada. A gente daria uma resposta humana. A gente daria uma resposta gospel. Porque se tem uma coisa que o crente sabe fazer, é dar resposta gospel. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Está nas mãos de Deus. Deus tem seus planos. No tempo de Jeová vai acontecer. Tudo respostas vazias. Nunca uma resposta que Deus está com expectativa. Quando Ele diz para mim e para você, você é meu filho amado. O que seria dar uma resposta para Deus quando Ele fala na sua palavra que nós somos filhos amados? É você dizer, Pai, que coisa boa, eu sou teu filho mesmo, sou teu filho amado, eu tenho ousadia para estar na tua presença, para entrar na tua presença com intrepidez, com ousadia e com confiança. Não com medo de Deus. Deus está chateado comigo, Deus não está chateado com você, amados. Deus não está com raiva de nenhum de nós. Deus, o coração dele é maior do que o coração de todas as mães juntos. É um coração de amor. Ele está pronto para tratar com cada um de nós, para nos perdoar, para nos levantar, para nos animar, para nos fortalecer. Vocês estão comigo? Ele espera que você receba a revelação e que você dê respostas para ele. Respostas positivas. Aceitando a forma como Ele te vê. Deus diz para mim e para você, vocês são mais que vencedores. Dar resposta para Deus é você dizer assim, eu sou mais que vencedor mesmo. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E quando o problema bater de cara com você, você revelar para o problema, meu Deus nunca me desamparou. Nunca me deixou só. Eu nunca estou sozinho. Amém, amados? Dando respostas positivas para Deus. E confrontando o inferno. Sabe que nós somos uma ameaça para o inferno nessa terra? Nós não somos parceiros do diabo nessa terra. Nós não somos coleguinhas do diabo. O diabo, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você já viu isso na Bíblia? O diabo é o pai da mentira. Quem anda falando mentira está do lado do diabo. Não é o nosso caso. Vocês estão comigo? Nós não somos parceiros do diabo. Nós não somos amiguinhos do diabo. O diabo, ele é sempre do contra. É por isso que você já ouviu essa expressão, anticristo, que significa contra a unção, contra as coisas de Deus. Nós não somos do lado do diabo. Nós não somos rebeldes. Nós não somos insubmissos. Nós não somos chatos, encrenqueiros, enjoados, antipáticos, fofoqueiros. Não, amados. Na verdade, nós não somente não temos nada com o diabo, mas todas as vezes que o diabo vier com uma tentação, com uma mentira, com um engano, ele precisa encontrar na minha e na sua boca uma resposta de Deus. Nosso exemplo perfeito foi Jesus. E todas as vezes que o diabo chegava para Jesus com uma tentação, Jesus respondia, está escrito, está escrito, está escrito. Quando o diabo chega para você com uma tentação, o que você diz? Não sei, Deus sabe, vou pensar. Você sabia que nós nunca deveríamos meditar em algo do diabo? Pega isso hoje. Você nunca deveria passar um minuto da sua vida pensando em algo que o diabo que lançou para você pensar. Olha Deus falando com você hoje. Sabe que o nosso coração, a nossa alma,
Eles não são depósitos dos lixos do inferno. A Bíblia nos ensina que o caminho da prosperidade está lá em Josué 1, versículo 8. Deus falando para Josué: Josué, não cesses de falar do livro dessa lei. Não deixe de ter a palavra de Deus na sua boca. Antes, medita nela, dia e noite. Diga assim comigo: dia e noite. Aleluia. Pastor, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Pois é. Josué, ele tinha que enfrentar problemas 1 bilhão de vezes maiores do que os problemas que nós enfrentamos hoje. Guerras intransponíveis. Mas a receita para Josué é a mesma receita para nós. Não deixa de falar e não deixa de meditar. Porque você fazendo isso, você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem-sucedido. Sabe que não serve querer ser bem-sucedido no reino de Deus, prosperar no reino de Deus, andarmos em saúde divina no reino de Deus, andarmos por cima e não por baixo no reino de Deus, fazendo aquilo que dá na nossa telha? Não, amados. Quando nós meditamos na palavra, nós estamos dizendo para nós mesmos: eu considero, eu valorizo, eu honro o Deus que me deu sua palavra. E talvez a maioria de nós pensamos que meditar é ficar pensando. Fiquei pensando, Mas alguém já descobriu que a maneira mais top, mais forte de você meditar em algo é você sussurrar aquilo. Você já encontrou uma pessoa que ela está por aqui de problemas e quando ela vai te cumprimentar, em vez dela te saudar, ela já começa a falar dos problemas, essa pessoa está meditando. Nós podemos fazer na ordem inversa com as coisas de Deus. Ao invés de deixarmos coisas pobres, fracas, fofocas, mentiras, enganos, besteiras sair da nossa boca, começarmos a meditarmos. A tal ponto que quer você esteja só, quer você esteja com Deus no seu quarto, orando, quer você esteja com seu irmão, onde quer que você esteja, da sua boca esteja saindo palavra de vida, palavra de ânimo, palavra de encorajamento, palavra de fé, palavra de confiança em Deus. Amém, amados? Aleluia. Deixa eu finalizar dizendo isso para vocês. Neste mundo, ou o diabo nos entristece, ou a gente entristece o diabo. Ou o diabo nos coloca para baixo, ou a gente coloca ele para baixo. Você não está num parque de diversão, onde você pode apenas se divertir e dizer assim, seja lá o que Deus quiser e vai acontecer. Não, amados. Ou você está reinando, ou você está sendo subjugado. Ou você está profetizando e andando em vitória, ou você está ouvindo as mentiras do diabo e sendo subjugado. Você precisa aprender a ser cabeça, a estar por cima e não por baixo, a reinar em vida, a estar aliançado com o Papai do céu, a ser guiado pelo Espírito, a andar em amor dentro da sua casa, para com seus irmãos, mesmo quando não tiver um pingo de vontade. Nós somos homens e mulheres do Espírito. Homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que se movem não pelo que está lá fora, mas pelo que está aqui dentro. Se alguém me perguntasse assim hoje à noite, pastor, fale para mim, qual é a revelação mais incrível, mais tremenda que o Senhor tem percebido nesses últimos dias? Eu diria para você, e você é muito privilegiado por ouvir isso, por favor, preste atenção. A coisa mais tremenda na vida de um filho de Deus é ele aprender a viver de acordo com o que está dentro dele, e não de acordo com o que está fora dele.
Onde quer que você encontre um crente fraco, um crente cabisbaixo, um crente medíocre, pobre, depressivo, pode ter certeza, esse crente está vivendo de acordo com o que está fora dele. Mas o crente que aprende a viver de acordo com o que está dentro dele, que se chama o Espírito Santo, a palavra de Deus, se torna um crente forte, se torna um crente ousado, se torna um crente guerreiro e se torna um crente vencedor. Aleluia. Dando respostas de dentro para fora, não de acordo com as impressões intelectuais. Lá em 1 Coríntios 2, e o final do texto diz assim, que nós temos a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Coisa maravilhosa. Nós temos a mente de Cristo. Deixa eu dizer algo para vocês. Ter a mente de Cristo é um privilégio santo. E o sentido de ter a mente de Cristo significa você ser capaz de entender as coisas de uma forma espiritual. O mundo não entende, os parentes não entendem, os colegas não entendem. Mas como você tem a mente de Cristo, você tem percepções espirituais. Você consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você consegue mergulhar mais nas coisas de Deus. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você tem a influência dos céus na sua vida. E por falar em influência, queridos, nesses dias, se nós queremos prosperar em Deus, nós devemos buscar as influências certas. Influências certas. Pastor, pelo amor de Deus, o que é uma influência certa? É aquela que te coloca mais perto de Deus. É aquela que te impulsiona para viver o melhor de Deus nessa terra. Uma influência certa é aquela que vai te motivar a você andar na vitória da palavra de Deus. Andar alegre e em paz. Andar vitorioso nessa terra. Isto é uma boa influência. Vocês estão aqui? Aleluia. Nós somos homens e mulheres do Espírito. O Ministério de Louvor, por favor. Homens e mulheres do Espírito. Você pode perdoar, porque você tem uma presença maior em você. Os amém estão fracos. Mas deixa eu falar isso para você. 1 de João 4,4 diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê que o maior habita em você? E quem é o maior? É Jesus. Lá em Gálatas 2,20 ele diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe que isso é sinônimo de maturidade? Você ser capaz de responder de acordo com o que habita em você. Você ser capaz de perdoar, não porque o outro merece perdão. Normalmente, quem nos ofende, quem nos magoa, quem nos entristece, não merece ser perdoado. Mas você não perdoa por causa dele. Você perdoa por causa do maior que habita em você. Porque ele falou para perdoar, você perdoa. Vocês estão comigo? Aleluia. Não importa o que fizeram contra você, por causa da presença que está em você, por causa da vida que está em você, da vida de Deus em você, você perdoa. Aleluia. Sem liberar perdão, sem perdoar, significa se igualando a quem te ofendeu. Tipo assim, se quem te ofendeu foi um porco, quando você não libera perdão, você está indo para o mesmo chiqueiro que ele. Mas quando você libera perdão, mesmo que a pessoa que te ofendeu não mereça, você está mostrando de que reino você faz parte, que é o reino de Deus. Um reino de justiça, de paz e de alegria. Um reino verdadeiro. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos pegar a visão dos céus.
pegar os pensamentos de Deus. Ter uma semana do jeito que Deus planejou. Uma semana rica. Uma semana vitoriosa. O problema bater lá na porta da sua casa. E quando o problema olhar para você, cheio da vida de Deus, você diz: oh, desculpa, eu bati na porta errada. Porque você está conectado com os céus. Vamos ficar de pé.